Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma no Jornal Correio do Lago. Este jornal em oferecimento a Movel Móveis, que vem patrocinando o nosso projeto de despertar de consciência e iluminação. Despertar de consciência e iluminação. Olha só que interessante. Você sabia que quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, nesse momento solta-se um flash de luz? Você sabia que nesse momento onde forma-se o ser humano, onde o ser humano está sendo germinado numa sementinha num campo fértil do óvulo, solta-se um feixe de luz para todos os lados. A luz permeando a matéria, a luz divina, a luz de Deus, a luz celestial, a luz que é informação. Você sabia que hoje os cientistas, quando digo hoje no tempo atual, cientistas descobriram então o computador quântico. Esse computador quântico, ele é luz permeando códigos e minerais. Nós somos feitos de minerais, nosso corpo é feito de barro. Nesse corpo feito de barro, cristal, né? Pedras, magnésio, potássio, zinco, lítio, minerais, barro. Nesse corpo feito de barro permeia então o espiritual. E o nosso espiritual permeia um corpo que é de barro e é de luz. Somos feitos de milhares de pequenos pontos de luz. Agora eu vou te dizer o que os caras descobriram na ciência moderna. Eles descobriram que o computador quântico, que são os qubits, esses qubits, eles se desenvolvem e se permeiam e crescem e evoluem automaticamente. Eles têm é uma luz que permeia códigos e minerais. Então, os códigos são o quê? Os aprendizados que ele vai permeando, ele vai aprendendo com os códigos, com as informações que o cercam, e ele vai se estruturando, se multiplicando e crescendo. É isso. Fiquem surpresos com isso daí. Então, o que acontece? Esse computador crescendo com os códigos que o cercam e utilizando os minerais que o cercam para aumentar, crescer, reproduzir, se multiplicar, ele vai desenvolvendo uma base, uma formação sólida. No início do processo de descoberta do computador quântico, eles estavam, para quem ainda não conhece, não viu, o computador quântico eles estavam utilizando de uma série de contenções e barreiras para não desestabilizar aqueles qubits. O que os caras estão fazendo agora? Então, antigamente tinha câmara fria, os caras colocavam aquele computador quântico numa câmara fria que era a temperatura mais baixa do universo, ali, pelo menos conhecido, né? Mas era a temperatura mais baixa do universo que a ciência consegue medir, aferir ali a temperatura. Eles colocavam essa temperatura mais fria do universo nesses computadores quânticos para conter aquilo, para deixar aquilo bem seguro, porque qualquer choque, qualquer balanço, qualquer oscilação desestabilizava esses qubits e eles passavam a não funcionar, literalmente, não funcionava, né? O que a Microsoft fez agora por último? Ela tirou essas contenções, essas barreiras e deixou o caos imperar ali dentro, como se fosse assim. O que isso fez com os qubits? Ela fez os qubits se reorganizarem, se engendrarem para se fortalecer dentro daquele reino ali. Moral da história, ela aprendeu com o caos, ela superou o caos, essa informação, essa matéria, que não é nem sólida, nem gasosa, nem líquida. Ela se condensou, ela é líquida e sólida ao mesmo tempo. Ela é líquida por fora e ela é sólida por dentro como um titânio, como se fosse assim, tá? Então, ela se solidificou ali dentro do processo de aprendizado, caos imperando, caos imperando, caos imperando. Aquelas mini partículas foram se estabilizando e foram crescendo. Microscopicamente, diminutamente, nas medidas mais ínfimas da matéria, tá?
E elas foram se alimentando e se engendrando disso. O que eu quero dizer com isso daí? Há muitos anos atrás, há muitas décadas, uma década atrás ou duas, eu falava o seguinte, que a menor partícula do universo ela tem consciência de si e alma, tá? Consciência de si e alma. Todo mundo olhava para mim e falava, caramba, como assim, André? Alma? Porque é o seguinte, ó, não é o tipo de alma humana, não é o nosso tipo de alma específico, mas não deixa de ser. É um tamanho diferente com um propósito. O propósito é o mesmo, tá? Qual que é o propósito da nossa alma? Armazenar conhecimento, informação, portanto, crescimento, evolução e iluminação. Quando você se coloca em processo de jornada evolutiva, ou seja, nasci, né? Agora eu vou evoluir naturalmente. Não preciso de me esforçar para evoluir. Eu vou evoluir naturalmente. Agora, quando eu foco o meu desenvolvimento, quando eu procuro aprender coisas, desenvolver a minha mente, o meu coração, o meu corpo, corrigir a mim mesmo, edificar, maturar as minhas escolhas, isso se transcende, né? Isso se transforma e ascende, tá certo? Transcender é isso, transcender, transformar o teu próprio ser e iluminar o teu próprio ser, transcender, né? Então, quando você conscientemente passa a desenvolver o teu ser, evoluir, utilizando dessa ferramenta da alma que armazena tudo, você evolui de maneira mais rápida, né? Então, o que acontece? Os qubits, esse computador quântico, que é o que a ciência tem descoberto agora e desenvolvido, atrelado às questões de IA, inteligência artificial e outras coisas, mas em específico esse computador quântico, ele aprendeu a se moldar e se adaptar no caos. E o mais interessante é que é o seguinte, as civilizações antigas, maias, astecas, incas, egípcios, gregos, romanos também, né? Mas essas civilizações mais antigas, as indianas, chinesas também, elas tinham em suas estruturas religiosas e arquitetônicas geometria sagrada. Geometria sagrada. É a geometria da Terra, a geometria do cosmos, a geometria do universo, é a geometria material. Tá certo? Tudo tem geometria. Você pega o crescimento de um girassol, do pólen do girassol, da concha. Você pega tudo, tem a teoria de Fibonacci, né? Aquele crescimento, aquela informação. Tá tudo crescendo, girando, espiralando, crescendo, formas geométricas, tá? Pesquisem sobre isso daí. Essa ciência dos computadores quânticos, que eles só descobriram, algo que já existia, que já permeava a matéria, tá? Eles descobriram, então, que essa nova ciência, essa nova tecnologia, que está em início, mas já está avançando muito, ela consegue se desenvolver, se reproduzir, digamos assim, se solidificar, não é bem solidificar, porque ela mantém estados da matéria ao mesmo tempo, gasoso, líquido e sólido ao mesmo tempo. É como se ela tivesse fibras internas e externas que se entrelaçam entre elas, como se fosse assim, é meio diferente de explicar, tá? Mas esse computador ele consegue reproduzir, pensar, se evoluir, né, dentro de um processo ali, para superar as adversidades e se estabilizar. Porque no começo, então, eles estabilizavam esses qubits com câmaras, com tensões, nada de movimentação, não podia movimentar nada que ele desmoronava um castelo de cartas. Agora não. Agora eles tiraram essas barreiras, que foi esse chip quântico que a Microsoft lançou aí, e eles deixaram os próprios qubits se engendrarem sozinhos, se harmonizarem sozinhos. E aí eles criaram fibra, criaram um conhecimento próprio ali, tal, e se estabilizaram. E aí eles não precisam mais de contenção. E eles estão dizendo que agora eles criaram, então, como se fosse uma máquina pensante, que pensa, aprende com o campo, o meio que te cerca ali, se reproduz para se sustentar e passar a replicar aquele conhecimento para frente ali, tal.
trazendo uma aceleração de respostas e coisas surreal. Por quê? Porque é o seguinte, a inteligência artificial, ela vem se autoaprimorando. Esse computador quântico que pensa milhares de vezes mais rápido que o computador mais moderno da atualidade anterior a esse, né? Ela pensa infinitamente superior. Então, ela conseguiria desenvolver curas para doenças, claro, se houver interesse daqueles que detêm esse poder, né? Porque o poder para adquirir curas para as doenças, essas coisas todas, já existe faz tempo. Só que eles não têm interesse na cura. Eles têm interesse em vender remédios e articular ganhos e questões, né? Essa tecnologia, ela traria uma possibilidade de desenvolver cura para câncer, para AIDS, para questões, né? Extremamente acelerada. Extremamente acelerada. Basicamente, quase que instantaneamente, né? Sabe-se, desde a época do Tesla e antes disso, né? Por exemplo, os egípcios. Agora a gente tem o processo das pirâmides do Egito, tá certo? Vocês viram lá que eu fui um dos primeiros a postar no Facebook aí. Eles fizeram uma varredura de satélite por baixo da Terra, né? E eles descobriram que as pirâmides têm 8 pilares, com 648 metros de profundidade. Lá embaixo eles viram que tem uma galeria subterrânea de mais ou menos uns 2 quilômetros de profundidade, de extensão, que é como se fosse uma cidade, toda interconectada, tá? Essas cidades, elas são narradas dentro do processo de busca espiritual há muito tempo. Eu sabia dessas cidades, a gente chamava de biblioteca de registros, tá? Que na hora porque assim, e olha como converge tudo, tá? Na Bíblia tem o livro das Revelações, que é o Apocalipse ali, né? Só que as pessoas ficam preocupadas, Apocalipse, né? Não, tranquilo. Isso é um processo natural que ocorre de tempos em tempos na humanidade, nas civilizações e tudo mais. Para que serve esse processo e qual que é esse processo? Livro das Revelações. Ele te revela coisas para você despertar o teu ser, transcender a matéria, tá? Então, qual que é o teu objetivo agora? Se perder na matéria, na ilusão? Não. Transcender a matéria e descobrir a iluminação, tá? Esse é o objetivo das revelações. As revelações são revelações. Estão te revelando coisas para você tomar ações, tá certo? Quais ações que você tem tomado? Os servidores da luz, os guerreiros da luz, como é o meu caso, há muitos anos, mesmo passando por diversas situações, que é o desafio do guerreiro da luz, que é o desafio do teu ser, você passa por diversas situações. O que nos difere, o que difere você de outras pessoas, é o que você faz com os desafios que você tem. Como é que você se porta? Qual é a tua postura frente às tuas dificuldades, às tuas situações? Qual é a tua postura frente às situações que você tem que lidar no dia a dia? A gente ora tá de um jeito, ora tá do outro, a gente está sempre mantendo, na medida do possível, a nossa frequência para elevar a consciência e tirar lições, proveitos, aprendizados, crescimentos, para se manter dentro de um processo evolutivo. No Egito, eles descobriram agora as pirâmides, que a gente já há muito tempo as pessoas vêm falando, não, era camelo que puxava, era elefante, era gigante. Não. As pirâmides, elas literalmente foram construídas, cortadas, com ferramentas de som e luz, tá? Literalmente. Então, para cortar aqueles pilares gigantes lá, era cortado que nem impressora 3D que imprime coisas e lasers que cortam e selecionam coisas ali, era desse jeito. Tecnologia altíssima, tá? Extraterrestre. Por que extraterrestre? A Terra, ela tem uma malha de proteção aqui, tá? A gente foi colocado dentro de um casulo para um processo evolutivo num dado momento ali. Isso é papo para uma outra história, tá? Mas eu tenho meio receio de ficar mergulhando muito profundo aqui, porque são conhecimentos e ciências que são muito avançadas, que precisariam e denotariam de muito tempo para eu explicando passo a passo cada uma das coisas. Mas basicamente é isso, tá? Vou revelar algumas coisas básicas aqui, mas que são fundamentais. Se você olha para as pirâmides, você vê que é a tecnologia remanescente das civilizações antigas, tá? Os monolitos, aqueles blocos com 8, 20 toneladas, eles eram erguidos com uma mudança do que a gente chama de spin magnético. O spin magnético é o seguinte, dentro do magnetismo, tem um spin que se você deixa ele do jeito que ele está, você está ali, gravidade, pum, cai. Agora, se você muda o spin magnético assim, ó, você levita. E se você muda ele, inverte ele, cai para cima. Literalmente, é isso, tá?
Então, esses monolitos, eles foram levantados assim, eles giravam o spin magnético do material, ou seja, qual peso for, o tamanho que for o elemento, fazia assim, ó, e daí eles e colocavam ali. É assim que os caras fazem o processo de transporte desses monolitos que são gigantescos, tá? As civilizações egípcias, elas são remanescentes dos Atlantes. Os meus ciclos encarnacionais aqui na Terra começaram na Lemúria, depois Atlântida, e esse é um papo para outro vídeo, tá? Mas qual é a antiguidade da tua alma? Sério que você se convence que você tem 40 anos, 50, 65, 28? Você é eterno, é imortal, tua alma está cheinha de experiências, porém jovem, comparado com as almas mais antigas do universo, que não seriam, né? Esses seres que a gente chama de anjos, arcanjos, querubins e serafins, quem sabe você seja um deles, tá certo? Você só esqueceu disso, né? Se você se coloca dentro dessa sintonia de assertividade, de iluminação, de busca transcendental, quem sabe você seja um desses seres que está aqui na Terra para exercer a função de despertar consciências e iluminar corações, né? Então, fecundação, luz. Essa matéria atual que eles estão desenvolvendo com o computador quântico é luz permeando códigos e minerais. Ela usa os minerais para crescer, tomar corpo, e os códigos para aprender com o movimento ali, né? Ela é uma ciência que se autorreplica, tem consciência de si e é evolutiva, né? Agora, você se autorreplica, tem consciência de si, é evolutivo, né? Nós somos um computador bioeletrônico, né? Biológico e elétrico, magnético, né? Então, tudo é feito da mesma coisa. A gente vai começando a perceber que a natureza e os seres e as coisas todas, eles são mais próximos e parecidos do que a gente imagina. A gente se olha como, eu sou o ser humano, aquele é o animal inconsciente, aquela é a parede. Não. A parede, o animal, a mãe a Deus, sobre todas as coisas, os seres, tá certo? Tudo permeia, o divino, tudo permeia tudo. Deus, o divino, a luz celestial está em tudo e todos. Todos nós somos um, tá certo? Um grande corpo, uma extensão do divino. Deus permeia e nasce você, tá certo? Então, tudo está sendo permeado por Deus. Tudo tem uma utilidade, um propósito. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. A sacola, que você vê como um objeto plástico inanimado, ela está ali. Ela se desfaz, ela vira parte e ela se transforma num ser humano. Você é fruto do brilho das estrelas, da matéria das estrelas, do rio, do pelo do lobo, do dente do tubarão, do casco da tartaruga. Tá entendendo? Nós somos feitos da matéria que já foi outras matérias. Entende? Então a gente carrega muita informação. E é isso que eles perceberam também no computador quântico. Que esse computador ele começa a absorver informação, armazenar aquela informação, carregar aquela informação e se reproduzir. E ele se reproduz de maneira dentro da geometria. Ele permeia e vai crescendo geometricamente ali, tá certo? Então, tracem esse paralelo, tá? Entre a ciência e o divino, entre a consciência e a carne, a matéria, né? Comecem a desenvolver a consciência de vocês conscientemente, buscar, aprimorar. Não liguem se esse conteúdo às vezes foi um pouquinho diferente ou, né? Guardem aquilo que serviu para vocês, tá? Deus permeia todas as coisas, Ele cresce, Ele se reproduz dentro de ti, dentro de tudo, dentro de nós somos todos um, tá certo? Porque isso aí ajuda você a entender por que é importante você perdoar o seu coleguinha, sua esposa, seu marido, sua família, seu trabalho, seu ambiente, tudo que te cerca. Porque tudo que te cerca e todas essas pessoas e situações, que são aquelas que a gente convive mais, né? Elas são partes de você, tá certo?
Isso mostra que, como nós somos unidos a tudo e todos, se eu amo e ajudo tudo e todos, eu sou um ser humano melhor em virtude disso. Sacou? O programa de hoje é esse. Gratidão e Eva. Que Deus abençoe, proteja e ilumine você, sua família. E estamos juntos nessa jornada evolutiva. Gratidão mais uma vez a Movel Móveis, oferecimento a Movel Móveis, que vem desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito bonito, há décadas já aqui na cidade de Santa Helena e região, com móveis planejados, construção de lares inteiros ali dentro do processo de móveis e decoração interna ali, né? Com sofás e utilitários para sua casa, sempre com aquele afeto, aquele coração gentil do Newton Anschau, dedicado a conhecer o teu gosto, entender o que você deseja, o que você quer para o seu lar e trazer o melhor que há para te atender, tá bom? E eu tô lá também, a serviço e à disposição. A gente está fazendo criações lindas, incríveis mesmo. E vale a pena você dar uma conferida às nossas criações, porque eu faço design gráfico, né? Ali a criação num aplicativo chamado Promob, né? E ali a gente cria os teus designs todos ali, do rack, dos móveis, das cômodas, dos armários, tudo que você imaginar. Lindo, tá certo? Deus abençoe, proteja e ilumine. Gratidão.